Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 14 de fevereiro. Nós vamos chegando então ao final da primeira carta de São João. Nós hoje vamos meditar o capítulo 5, versículos 13 a 21. Hoje, dia do Senhor, dia de intensificar nossa vida de oração, de buscar a Eucaristia, se possível, participe da vida da sua comunidade, porque é nessa relação de irmãos que nós vamos vivendo a nossa fé. Amar a Deus e ao próximo tem que estar sempre caminhando juntos. E nosso amor ao próximo se manifesta em nossa vida de comunidade, em nossa vida de família, em estarmos juntos. Hoje, nesta última passagem da carta de João, nós vamos meditar sobre a oração. Como que tantas vezes nós queremos fazer da oração um instrumento para manipular Deus. Não queremos estar de acordo com a sua vontade, mas queremos que Ele realize a nossa vontade. A verdadeira oração deve deixar-nos sempre atentos frente ao pecado, frente ao mal, frente às propostas, mesmo que religiosas, que nos afastam da sintonia com a vontade de Deus. A oração deve ser sintonia com a vontade de Deus. Então vamos nos preparar para ouvir esse trecho da primeira carta de São João, os versículos 13 a 21. Façamos então um momento de silêncio, de interiorização, nos preparando então para ouvir a palavra de Deus, ouvindo esta canção. O texto que vamos meditar hoje é o capítulo 5, versículos 13 a 21, o final da primeira carta de São João. Escrevo essas coisas para vocês saberem que têm a vida eterna, vocês que acreditam no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos junto a Deus. Se pedimos algo que está de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve naquilo que lhe pedimos, sabemos que já possuímos o que lhe havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometendo um pecado que não leva à morte, peça e Deus dará vida a esse irmão. Isso vale para aqueles que cometem pecado que não leva para a morte. Existe um pecado que leva para a morte, mas não é a respeito desse pecado que eu disse para pedir. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não leva para a morte.
Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Quem o protege é aquele que por primeiro foi gerado por Deus, e por isso o maligno não pode tocar nele. Nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos tem dado entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, fiquem longe dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A oração não é o único tema deste trecho final da primeira carta de João. Outros temas já vistos ao longo desta carta retornam aqui rapidamente. Pecado, nascer de Deus, maligno, verdade, vida eterna. Isso demonstra que estamos diante de um resumo da carta. E talvez esse resumo tenha sido elaborado por outra pessoa e acrescentado posteriormente como uma conclusão da carta. Esta é uma possibilidade que muitos exegetas levantam. O tema principal, contudo, é a oração. O que é rezar? É entrar em sintonia com o projeto de Deus. Quando há essa sintonia, podemos ter a confiança de que Deus nos ouve. É, em outras palavras, o que se diz na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Isso não de forma passiva ou como resignação, mas como compromisso com o projeto de Deus. Esse tema já havia aparecido no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 12 a 14. A oração toca também as relações comunitárias num momento delicado, ou seja, quando deparamos com o limite ou a fraqueza da pessoa. O que fazer quando vemos um irmão cometer um pecado que não leva à morte? A carta sugere que se reze, e Deus dará vida a esse irmão. É uma proposta nova em relação ao que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 18, 15 e 20. Por quê? Talvez o texto de Mateus seja direcionado às lideranças das comunidades que detêm o poder. As comunidades joaninas, por serem de iguais e fraternas, acreditam no poder da oração como forma de superação dos conflitos decorrentes da fraqueza e das limitações humanas. Retorna ao tema do pecado. O texto não fala apenas de um pecado, fala de dois tipos de pecado. Um que conduz à morte e outro que não conduz. A oração se deve fazer por quem comete pecado que não conduz à morte. Como foi dito, o pecado que não conduz à morte é aquele decorrente das fraquezas e limitações humanas. O pecado que comete também é aquele que está empenhado no projeto de Jesus. Todos somos frágeis, fracos, todos erramos. Já o pecado que conduz à morte refere-se à rejeição radical da proposta de Jesus. E nesse caso, o pecado permanece. Assim como Jesus não rezou pelo mundo, a carta desconsidera a oração por quem comete o pecado que leva à morte. Reaparece o tema da injustiça enquanto sinônimo de não amar, e voltam também outros temas já mencionados. A carta termina com um alerta contra os ídolos. Este é o último versículo, então, da carta. Filhinhos, fiquem longe dos ídolos. Para nós, talvez não seja claro de que ídolos se trate. Com certeza, os fiéis das comunidades joaninas tinham uma compreensão mais clara do que a nossa a esse respeito. Quem seriam esses ídolos? Os deuses dos pagãos ou os próprios anticristos? De qualquer forma, terminamos a carta sabendo que toda sua mensagem se dá num contexto de idolatria. Se os cristãos não discernem entre o que é o projeto de Deus e o projeto dos ídolos, a sociedade como um todo se torna espaço para qualquer tipo de idolatria que gera morte. Então, chegando ao final deste livro, esta primeira carta de São João, em seus 5 capítulos, é um convite ao amor. Nós somos chamados, então, a crer num Deus que é amor. O amor nasce dele. E nós só conhecemos a Deus se vivemos nesse amor. Se vivemos, de fato,
na busca do amor, rompendo com toda forma de idolatria, com toda forma de mal. Que nós possamos nos libertar deste pecado que gera morte, esse pecado que tira a dignidade, esse pecado que não permite que nosso irmão e nossa irmã tenham vida, vida digna, vida em plenitude. Amar e crer, um só caminho. Quem diz que acredita em Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Quem não acredita no Filho de Deus, na sua encarnação, no seu amor, na sua presença entre nós, diz que Deus é mentiroso, porque Deus dá testemunho dele. Que essa carta, então, ilumine o nosso caminhar, principalmente nesses tempos em que falsos profetas aparecem, em que muitos fazem da religião instrumentos de engrandecimento, instrumentos de opressão, e que tantas e tantas vezes negam a encarnação de Jesus, querendo fazer de Jesus um Deus apenas lá nas alturas, e não reconhece que ele se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós e nos deixou uma mensagem muito clara, que é o amor. Tudo aquilo que fizermos a um dos menores de nossos irmãos, é a ele que estaremos fazendo. E conforme lá o Evangelho de Mateus, e que essa carta retoma com muita grandeza, o julgamento se dará pelo amor. O amor com que tratamos cada irmão. Se amamos, veremos a Deus. Se nós não amamos, não veremos a Deus. Que nós possamos, então, cada vez mais meditar essa carta e guardar isso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amanhã e depois nós vamos então meditar a segunda e a terceira carta de João, para na quarta-feira iniciarmos juntos novamente o nosso retiro da Quaresma. Quem está conosco desde o início deve se lembrar que nós começamos tudo na quarta-feira de cinzas do ano passado. Assim vamos fechando mais um ciclo. Vamos começar novamente com o retiro. Será uma proposta diferente desta da leitura bíblica. Nós vamos continuar meditando a palavra de Deus a partir do Evangelho de Marcos. É com Marcos que nós vamos passar a nossa Quaresma, fazendo verdadeiros encontros. Os encontros de Jesus, os encontros com Jesus. Que cada encontro, cada dia, nós possamos buscar de fato sermos melhores. Ao longo da Quaresma, então, nós vamos meditar 40 encontros que são relatados pelo Evangelho de Marcos. 40 encontros que com certeza mudarão a nossa vida. Então, convide seus irmãos, seus familiares, seus amigos, seu grupo a somar conosco no nosso retiro da Quaresma, que nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Que o Senhor Deus, de amor e bondade, nos conceda a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.